Ficou ligado na missão, né? É isso aí. Muito bom. Pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões expositivos, não é isso? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Peço que você abra então sua Bíblia e também, se preferir, acompanhe na tela, que vai estar o texto. Mas antes eu quero mostrar o título do nosso sermão: A soberania de Deus na salvação. Repete comigo, 1, 2, 3 e já, vai! A soberania de Deus na salvação. Mais uma vez, a soberania de Deus na salvação. Bem, o que é soberania? Quer dizer que Deus é todo poderoso, tem toda a autoridade, ninguém está acima dele, e ele decide, porque tem autoridade, o que ele vai fazer com relação à salvação. E a gente tem aquela mania de se meter, né? De falar, poxa, Deus podia fazer assim, eu não acho que é bom que Deus faça assim, tem que ser ao contrário. A gente tem mania de ser uma pessoa que julga, né, a Deus. Quem somos nós, né, para julgarmos a Deus? Então vamos acompanhar esse texto e depois nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Eu leio, os irmãos acompanham conforme está na tela. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdias, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Palavra de Deus, graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Tua palavra está diante de nós. Que o Teu Espírito fale conosco nessa noite, que possamos aprender nesta noite mais sobre a Tua soberania e sobre a salvação. Que sejamos, Senhor, transformados, corrigidos, melhorados, aperfeiçoados, alinhados com a Tua vontade, Senhor. Afasta de nós todo mal e toda distração nesse momento, toda palavra humana, toda carnalidade seja lançada por terra em nome de Jesus, e que neste momento ouçamos somente a Tua voz e que haja a ação do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, queridos, então esse tema que a gente está tratando aqui nesse trecho do capítulo 9, a soberania de Deus na salvação, ele não vem do nada, ele vem de uma sequência, né? Paulo, como a gente sabe, a gente está acompanhando, Paulo, ele escreve essa carta para os romanos com um objetivo, vários objetivos. Um deles é de certa forma, conhecer melhor os romanos daquela igreja, e para que aquela igreja seja uma igreja que vai cuidar dele no projeto missionário que ele tinha, né? Estava planejando de ir para a Espanha, mas ele queria passar um tempo com eles, conhecer eles, e ele também queria tirar alguns maus entendidos que estavam acontecendo ali, algumas fofocas, vamos falar na nossa linguagem de hoje, algum disse-me-disse sobre ele. Então ele escreve uma preciosidade teológica que é essa carta, e aqui a gente chega numa parte muito importante, que é a parte do capítulo 9, em que Paulo vai deixar claro que Deus é soberano quanto à salvação. Ele escolheu um povo, e esse povo, naturalmente, quando ele escolhe esse povo, ele não escolheu o povo para ficar assim, apreciando, que legal, tem um povo. Ele escolheu um povo com um propósito, e um propósito para salvar este povo. A gente sabe, e Paulo aqui deixou bem claro, desde o capítulo 1, que o ser humano está condenado por causa dos seus pecados, não é verdade? Condenado. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Ele cita o Velho Testamento, ele cita os profetas, cita Salmos, e vai mostrando que não tem ninguém que tenha condições de se salvar, nem mesmo aqueles que diziam que eram filhos de Abraão.
E daí que é filho de Abraão? Porque filho de Abraão, biologia não faz mudança na vida de ninguém. O que muda não é a circuncisão, ele fala de circuncisão na carne, mas é a circuncisão no coração. Então, Paulo está demonstrando que o povo de Deus, que é descendência de Abraão, aqueles que de fato são salvos, que ele elegeu, ele escolheu para salvar, são pessoas de todos os lugares, são pessoas que são salvas pela escolha de Deus em primeiro lugar, porque ele é o Deus da salvação, soberano, mas também pela fé. O justo viverá pela fé. Então, juntando todas essas informações, a gente se depara com essa parte aqui, do verso 14 ao 18 do capítulo 9, e que, na verdade, é o coração da doutrina cristã, é o coração daquilo que a Bíblia fala da salvação e de quem tem a capacidade desta salvação. Esse capítulo, inclusive, ele é, sem dúvida, um capítulo muito profundo. Você precisa refletir. A gente teve a oportunidade de iniciar o capítulo com a pregação do seminarista Lucas Ribeiro, que não está entre nós, mas está em algum outro lugar, não é verdade? A gente também teve a oportunidade na semana retrasada, antes do feriado, de ouvir o pastor Rogério dando continuidade a esse capítulo, e tudo isso para demonstrar que Deus escolhe o seu povo. Aí Paulo, no capítulo, ele vai falar sobre Jacó e Esaú, que ele escolheu Jacó, amou Jacó e aborreceu, odiou e rejeitou Esaú, antes de eles fazerem qualquer coisa. Então Deus escolheu porque quis. Ele não escolheu condicionado a observar, até porque se ele olhasse para Jacó e olhasse para Esaú, os dois eram ruins, pecadores. Paulo já falou que todo mundo é pecador, mas tinha um ali que era pior. Jacó era pior. Se fosse por mérito, Jacó era pior. E até a história, Deus conduz a história de uma forma para demonstrar que não é por mérito mesmo, porque se você fosse colocar numa balança, você ia preferir Esaú. A gente ia preferir Esaú, mas Deus é soberano. Ele escolheu quem? Jacó. Então Paulo deixa isso claro aqui. E quando a gente chega nesse trecho, em que Paulo continua argumentando, tentando demonstrar assim, poxa, já entendemos Jacó, Esaú e tal. Aí ele pergunta assim, Deus é injusto por causa disso? Como se a gente tivesse alguma capacidade, né, de julgar. Essas perguntas que Paulo faz, Paulo fez perguntas semelhantes. Paulo fez perguntas na carta. Ele fez uma pergunta muito interessante no capítulo 6. Ele perguntou assim, diante desta graça, diante destas coisas, então nós vamos continuar a pecar? E ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Paulo faz algumas perguntas, que é uma figura filosófica, de linguagem, de retórica, chamada diatribe. Diatribe, perguntar para um oponente imaginário. E aqui mais uma vez ele faz essa pergunta. Eu costumo usar muito isso. Eu fico imaginando alguém que vai fazer uma pergunta para me incomodar, me perturbar, eu já saio falando. Mas mais ou menos isso, Paulo está fazendo isso aqui. Bem, esse trecho então, Paulo quer demonstrar que sim, ele já falou que Deus escolhe o seu povo para a salvação, dando o exemplo de Jacó em relação a Esaú. Ok, agora ele vai analisar com esse imaginário, com essa pessoa imaginária que vai perguntar. Ele vai analisar, será que essa escolha que Deus faz torna ele injusto? Ele está sendo desonesto, equivocado, ele está fazendo algo que não deveria, que não poderia? Porque a gente tem essa mania, a gente tem uma mania de achar que Deus está errado. A gente tem mania de achar que Deus tem que fazer do nosso jeito. Não é verdade? Então Paulo aqui está trazendo justamente essas perguntas. É interessante que Paulo ele vai responder de forma clara que Deus não falhou nas suas promessas, Deus está cumprindo as suas promessas, a palavra de Deus não falhou, tudo isso no capítulo 9, ele vai explicar que as promessas de Deus, elas não são ligadas, como eu falei, ao Israel
biológico e político, mas um Israel espiritual, que é o povo de Deus, verdadeiro, aquele que é salvo por meio da fé, pela graça, por meio da fé. E ele é composto então de pessoas de vários lugares, como podemos olhar para mim e para você aqui, ó. Nós somos povo de Deus. Ninguém aqui tem nacionalidade, dificilmente, talvez tenha um ou outro aí, mas provavelmente ninguém aqui tem a nacionalidade israelita, né? Ou melhor dizer, israelense. Ninguém. Alguém tem um passaporte, uma identidade de Israel? Ninguém aqui. Mas nós somos povos de Deus, somos Israel de Deus. É isso que Paulo deixa claro aqui. E ele está falando então para esses romanos, que entre eles tem judeus e tem outros estrangeiros. Todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo são salvos e são povo de Deus. E aí quando então ele chega aqui, ele está tentando começar a argumentar sobre essa ideia de que, poxa, Deus então seria injusto ao escolher algumas pessoas e rejeitar outras. Essa questão ela desafia, irmãos, o nosso entendimento até hoje. E eu diria para você o seguinte: o que você puder entender, você entenda. E o que você não puder entender ou até mesmo aceitar, creia. Creia. Porque é muito difícil. A gente não tem, na nossa limitação atual, a gente vive num corpo carnal, ainda como corrompido pelo pecado. Então a gente não consegue contemplar totalmente a pureza da justiça de Deus. A bondade de Deus que demonstra também na hora de escolher um povo. Mas a gente vai entender o máximo que der, e a outra parte que não der, a gente vai crer. Agora, se você dormir, aí eu não sei o que te dizer. Acorda tu que dormes, né? É o que eu posso dizer. Então, à medida que a gente for meditar nessa passagem, eu penso que Deus vai nos abençoar com o entendimento de quem Ele é, da grandeza dEle. Tenho certeza que a nossa mente vai abrir, né, e os nossos olhos vão enxergar melhor. E a nossa fé vai ser submetida a Ele. E as nossas preferências, os nossos gostos pessoais vão ser submetidos a quem Deus é. A gente tem mania de construir um Deus que nos agrada, mas não é assim que funciona. Esse Deus é um ídolo. É um ídolo. E se você quiser adorar um Deus desse tipo, você está sendo idólatra. Nós temos que adorar o Deus verdadeiro, revelado, somente revelado na palavra dEle. E o que passar da palavra é considerado amaldiçoado, joga fora. Fica com isso. Ah, mas eu não gostei muito do que eu vi, não. A Bíblia não te pede ou ordena para gostar. A Bíblia não pede nem para você sentir vontade. A Bíblia pede para você obedecer com alguns mandamentos. E um deles é amar a Deus. E adorar somente a Deus. Que Deus, o único Deus verdadeiro que é revelado na palavra dEle. Se não for assim, não tem como funcionar. Você não foi chamado para sentir vontade, nem sentir amor. Você foi chamado para demonstrar, praticar, agir, amar como uma ação concreta, eu diria. Como uma escolha e nem sempre como uma preferência. Amar a Deus também vai ser assim. Porque você vai começar a se deparar, eventualmente, com informações aqui que, poxa, isso não me agrada. Deus não tem compromisso de nos agradar. Mas Ele tem um compromisso que não falha, de nos salvar. Gostando você ou não, Ele salva. E é por isso que Ele deve ser adorado. Bem, primeiro ponto, está aí na tela. Deus não é injusto por escolher. Verso 14. Já lemos, mas vamos repetir. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? Resposta, Ele mesmo dá. De maneira nenhuma. Mesma coisa. Pergunta, aquela pergunta desafiadora, aquela pergunta daquela pessoa, daquele argumentador, daquele interlocutor que está incomodado com a verdade sendo revelada. E aí ele tenta dizer que Deus é injusto. Então se Deus escolhe alguns e abandona outros, vamos dizer assim, Ele é injusto. Aí eu diria mais, se você for por essa régua, Ele é injusto por salvar. Se você for por esse ângulo, Ele seria injusto por salvar, porque justo seria condenar todo mundo, sim ou não?
Agora, se ele salva alguns, ele é obrigado a salvar outros? Essa é a questão. Não, porque os que não são salvos são condenados e estão condenados porque Deus quis? Não, porque eles quiseram. Porque eles são o quê? Pecadores, são presos, perdidos no pecado. Agora, quando Deus salva, Ele salva pessoas boazinhas? Não, Ele salva pessoas que Ele quis, que Ele escolheu, e que foram chamadas para a salvação através da pregação do Evangelho. Todos têm acesso à pregação do Evangelho, todos, os que são salvos e os que não são, têm acesso ao Evangelho, e esses que têm acesso ao Evangelho têm uma resposta a dar. A salvação não é por causa da resposta, olha que interessante, a salvação é porque Deus quer. Como assim? Mas eu escolho livremente crer em Jesus, com certeza a Bíblia diz isso, mas a mesma Bíblia que diz que você escolhe livremente crer em Jesus, ela também diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo, e que antes da gente decidir, o Espírito Santo tem que nos convencer. E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Pastor, como que funciona isso? Se você desenhar, vai dar errado. Se você fizer um cálculo matemático, não vai dar certo a tua conta, porque essa lógica é humana, e a sua lógica humana não consegue alcançar a lógica divina. O pensamento de Deus, o plano de Deus, ele é maior. Não há nada neste mundo, por mais intelectual que possa existir uma pessoa capaz de raciocinar, de calcular, de filosofar, não vai encaixar na cabeça de um ser humano. Ele escolher um povo para salvar, o Espírito Santo convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, quando ouvem o Evangelho, e ao mesmo tempo essas pessoas crerem livremente. A Bíblia diz duas coisas que na lógica humana tem aparente contradição, mas no ângulo, olhando no ângulo divino da eternidade, é totalmente possível. Seriam como retas paralelas, que nunca se cruzam, mas um dia teriam que se cruzar, é algo do tipo, teriam que se encontrar em algum momento, e um dia, na eternidade, nós vamos compreender, e essas duas vontades, a vontade de Deus e a vontade do homem, elas vão convergir, de alguma forma nós vamos conseguir alcançar o que Deus está falando e ensinando e demonstrando acerca da sua soberania e da salvação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, vamos abrir, pedir para o irmão que está na tela colocar para mim, por favor, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, linguagem NVI, se tiver, se não tiver, o que tiver tá bom. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, está na tela. Eu vou ler, os irmãos acompanhem para melhor entender o que eu estou dizendo. Paulo aqui está falando com a igreja de Filipenses, dos Filipenses, e está dizendo para eles obedecerem. Presta atenção. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o que ele vai dizer: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Segura aí. Pelo que está escrito, Paulo está dando uma orientação, uma ordem para a igreja, sim ou não? Para colocar em ação, para agir, não é verdade? Quem tem que agir? Ele está falando para Deus agir? Não, ele está falando para a igreja, para as pessoas agirem. Agirem de que forma? De forma em que a obediência que elas sempre tiveram aconteça agora também, no momento que ele ia ficar longe. Ou seja, obedeçam, coloquem a salvação de vocês com temor, em ação, né? Com temor e tremor. Então, ou seja, é sua responsabilidade servir a Deus, obedecer a Deus. Você livremente vai agir em obediência a Deus. Liberdade humana, está aqui. Aí no próximo versículo, tem uma vírgula aí, né? Olha o próximo versículo, por favor. Aí olha o que ele fala: você vai fazer o que tem que fazer, você vai agir livremente em obediência a Deus. Mas olha agora no 13: pois é Deus quem efetua em vocês
tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aí você fala assim, ué, Paulo não tinha problema com isso. Paulo, estudioso, conhecedor de várias ciências da época dele, vamos dizer assim, filosóficas e tudo mais. Paulo não tinha dificuldade em dizer que depende de nós agirmos no versículo 13, mas no versículo 12, mas no versículo 13 depende de Deus. Paulo não tem dificuldade com isso, percebe? E é o mesmo Paulo que está escrevendo, aí eu volto para o texto de Romanos, que Deus, de fato, ele não é injusto. As coisas não se encaixam, não vão se encaixar, por isso é preciso vivê-las, crer. Como é que eu vivo então? Eu vivo como se dependesse de mim, sabendo que depende de Deus. Simples assim. Quando você fizer tudo certo, é parabéns para você? Não, parabéns para Deus. Quando você fizer tudo errado, o errado é você, porque Deus não erra. Entendeu? É simples, o mérito todo é de Deus, e o demérito é todo seu. Então é melhor começar a obedecer e buscar ao Senhor, porque Ele vai garantir o sucesso. Querido, se dependesse do seu mérito, você não ia ter mérito, você não ia acertar, você não ia querer, você não ia escolher Deus, você não ia crer. Por isso Ele nos escolheu. Nós não conseguimos escolher a Deus. Só hoje, numa sexta-feira, temos algumas pessoas que hoje escolheram servir a Deus, e muitas outras que poderiam estar aqui e decidiram não servir. A gente não quer Deus. Por isso que Deus tem que nos querer. E Ele não esperou a gente ter alguma coisa que atraísse. Não existe atrair a vontade de Deus. Gente, Deus é um Deus que não precisa de nada. Deus é um Deus. Deus não criou a humanidade porque estava sozinho, se sentindo sozinho. Deus, ele é suficiente em si mesmo. Deus se satisfaz nele mesmo. Deus é bom, perfeito, maravilhoso, santo. E Ele tem satisfação para todos nós, inclusive. Então Ele não trabalha a nossa vida porque Ele está se sentindo tedioso. Então tu tem nada para fazer aqui na eternidade, tem nada aqui para fazer, eu vou criar um ser humano para ver se melhora aqui o meu tédio. Deus não é um ser humano que está entediado porque tem muito poder. Não, isso é coisa do homem. Imaginar, pensar Deus assim, é pensar que Deus é homem. Imagina, a Bíblia diz que Deus não é homem nem para mentir. Deus não é homem, Deus é Espírito. A palavra de Deus diz isso, Jesus falou, Deus é Espírito e importa, né, que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não tente imaginar Deus como se você fosse Deus, ou como se Deus fosse você. Não compare Deus com você, pelo amor de Deus. Então, Paulo vai responder, não, de maneira nenhuma, Deus não é injusto. E aqui interessante que, se você lembrar, voltar no versículo 11, que eu estava falando, que Paulo falou de Jacó e Esaú, Deus, Ele é criador de todas as coisas, Ele é soberano, e Ele não deve satisfação a ninguém, Ele não deve dar explicações a ninguém. Se você não entendeu, entenda o que der para entender, o que Ele quis que fosse entendido, o que Ele permitiu na Escritura que fosse revelado, e o que não foi revelado, confie, creia e aguarde o último dia, porque no último dia todas as coisas serão reveladas, amém? Então veja, no versículo 11, fica claro que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, como a gente tinha falado, e olha, tem um propósito, olha o propósito, para que o propósito de Deus, Ele não faz à toa as coisas, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, a escolha que Ele fez, né, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então é por causa de Deus, não é por causa de Jacó, de Esaú, de mim e de você, é por causa de Deus. Essa escolha mostra que Deus age de acordo com a sua boa vontade. Efésios vai nos lembrar, Efésios capítulo 1, versículos direto, do 3 até o 14, aí tem uma parte lá, que diz que Deus nos escolheu nele, segundo o seu bom propósito. Então Ele nos escolheu motivado nele, não em você.
segundo o seu bom, e é bom, não é ruim, é bom, sua boa vontade, o seu bom propósito. Que propósito? Algumas coisas nós sabemos, o propósito de que ele seja revelado para você, para que você conheça a maravilha que é o nosso Deus, para que ele seja glorificado. Não é à toa que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Percebeu? Pegou? Beleza, vamos para o segundo ponto então. Deus tem misericórdia de quem ele quer. Verso 15. Então Deus não é injusto. E se ele não é injusto, ele faz o que ele quer, e ele naturalmente exerce misericórdia com quem ele quer. Por isso que as nossas orações não podem ser orações diante de Deus, ousadas, entre aspas, mal educadas, pessoas que não têm noção com quem estão falando. As nossas orações têm que ser humildes, porque ele exerce misericórdia de quem quer. Ele é soberano. Então não tem esse negócio, decreto isso, eu declaro, eu proclamo que vai acontecer. Não, tu não tem autoridade para proclamar que vai acontecer nada. Agora, você pode proclamar, afirmado na palavra que foi dada. Aí é uma outra forma de dizer. Agora quando você fala, Senhor, é o decreto que seja, não decreta nada. Nossa oração tem que ser, tem misericórdia. Pela tua misericórdia, permita que aconteça. Por isso que Tiago, falando ali para o pessoal das igrejas onde ele estava envolvido, ele vai dizer assim: vocês estão perdendo a noção, estou traduzindo, vocês estão perdendo a noção, vocês estão falando assim, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou vender. Tiago fala isso, vocês perderam a noção. Vocês têm que falar, amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer, porque se ele não quiser, você não vai fazer. Percebe? Então Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer. O texto diz claramente, Paulo aqui ele cita Êxodo, Velho Testamento, Êxodo 33, 19, quando está ali lidando com Moisés, ele fala exatamente isso aqui: terei misericórdia de quem eu quiser, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Esse texto deixa claro que Deus tem a autoridade e ele não é injusto, e nós devemos agradecer toda a dose de misericórdia que ele nos deu. Você já agradeceu hoje a Deus pela misericórdia dele? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você já agradeceu pela misericórdia de Deus hoje? Ou você está se achando bonzão, maravilhoso, tu sabe que está rolando no mundo, você decide, você faz e acontece. Será que tu faz e acontece? Se Deus decidir remover misericórdia de você, o que acontece? Consumido. Consumido. Vamos agradecer? Vamos fazer isso? Vamos orar para agradecer? Para a gente treinar? Para a gente baixar a bola, para a gente ficar humilde, vamos? Então vamos lá, vamos fechar o olhinho. Agora quem está dormindo continua de olho fechado, e quem está acordado, fecha o olhinho. Senhor Deus, aproveitando esse momento, diante da Tua palavra, queremos agradecer a Tua misericórdia. Nós temos a mania de achar que podemos fazer e acontecer, que a nossa vida é nossa, mas a gente não é dono de nada. A gente não tem liberdade para decidir nem quando nascer, nem onde nascer, nem de quem nascer, nem o quanto tempo viver, nem escolher o nosso nome a gente consegue. Portanto, Senhor, nós te agradecemos por toda a misericórdia que nos alcançou, em especial a salvação. Em nome de Jesus, amém. Continuando, esse texto deixa claro então que Deus nos dá algo que é um presente, que é de graça. Misericórdia é graça, misericórdia é um presente, é algo que ele não deve a ninguém. Se é de graça, se é um presente, alguém é obrigado a dar presente? Não, ninguém é obrigado a dar presente. Presente você dá porque você quer, você é dono do presente, você vai dar. Então você está exercendo graça na vida de alguém para dar presente. Então, a misericórdia, a salvação é graça. É um presente. Ele não era obrigado. Não era obrigado. Ninguém pode obrigar a Deus. Nem o filho
quanto aqui na terra, ousou, como a gente ousa por aí. O filho, quando orou sobre a cruz, sabendo que era o plano do pai, o filho orou: Pai, se possível. Hoje em dia, algumas igrejas aí, mais ou menos semi-pentecostal, neopentecostal, o pessoal daí ia falar: esse Jesus está faltando fogo, hein? Está faltando poder. Cadê ele? Por que ele não declara? Eu declaro a vitória contra o cálice que eu vou tomar. Porque não era vontade de Deus. Não tem que declarar nada, tem que: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Então aprenda a orar com humildade. Humildade não é falta de confiança. Humildade é o contrário, é muita confiança, é certeza, que não é por muito gritar, e não que você não possa gritar, que se eu quiser gritar aqui eu grito, mas não é o teu grito que vai convencer Deus, até porque Deus não é surdo. Você quer convencer a Deus? Vou te falar, não tem como. Você só tem que buscar a vontade dEle. Ore à vontade de Deus. Com todas as passagens da Bíblia que a gente até falou aqui, inclusive, em outros momentos, sobre oração, nunca é sobre mudar a vontade de Deus, até porque a Bíblia diz que Deus não muda, Deus não tem variação, Deus não muda. A Bíblia também vai dizer que a gente, quando orar, a gente vai ter as nossas orações atendidas. Jesus falou que tudo que a gente pedir no nome dele, Deus vai nos dar. Mas é o que eu vou pedir? O que é esse tudo? Tudo aquilo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Nós vimos no capítulo 8, no capítulo de Romanos, nós vimos todas as coisas que operam para o bem. Aqui nós vimos que nós não sabemos como orar, que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. A gente não sabe. Paulo estava preparando o povo para entender essa soberania. Não adianta, tu não vai convencer Deus, tu não vai enrolar Deus, Deus não vai achar você bonitinho, Deus não cai na tua, Deus não cai na minha. Agora ele escolheu amar você. Aí sabe o que você tem que falar para ele? Por quê? Aí ele vai dizer: porque eu quis. Para quê? Para a minha glória. As respostas são essas. Aí você termina dizendo assim: muito obrigado. Eu não merecia. Eu nem sei como eu vim parar aqui. Eu devia estar perdido. Mas o Senhor me salvou. Percebeu? É outro nível. É outro nível de compreensão. Terceiro ponto. Não é por esforço humano, obviamente, acabei de falar aqui. Portanto, veja o verso 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas do que? Da misericórdia de Deus. A salvação não vai depender de você. A salvação foi porque naquele dia que o pastor pregou, eu levantei a mão. Está errado. A salvação foi porque naquele dia que teve um culto na minha casa, ninguém chamou lá na frente, mas eu fiz uma oração ali e eu falei para Deus: eu me entrego. Foi por isso que tu foi salvo? Não, foi porque Jesus morreu na cruz. E o evangelho foi pregado às pessoas, e aqueles que creram, porque foram convencidos pelo Espírito Santo, esses foram salvos. Tem pessoas que creem. Tiago vai falar que até os demônios creem, mas não são salvos. A questão não é só crer, é que tipo de fé. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então tem que ser uma fé viva, uma fé que é acompanhada de obediência. Mas como que eu vou ter fé viva? Não tem como, você está morto. Em você, não tem como, você está morto. A gente nasceu morto, estávamos mortos em delitos e pecados. Como que ele nos salvou então? O mesmo texto vai dizer: mas ele nos vivificou, nos deu vida em Cristo. Então Cristo fez uma grande obra de salvação. E o evangelho, que não é apenas texto literalmente, é poder. É uma palavra, uma mensagem que é textual, que é inteligível, que precisa ter intelectualidade para entender, mas ela é poder. Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 17, é poder de Deus para a salvação. E esse poder chega até você, que foi escolhido desde a fundação do mundo, e ressuscita você, aí você crê. E os outros que creram? Não creram. Creram como os demônios creem, chamadas
vários tipos de fé que existem, e tem uma fé conhecida que é a fé histórica. Você acredita que aconteceu, pronto. Tem a fé natural, você acha que talvez vai acontecer, né? E tem a fé dos demônios, né? Que é a fé de que reconhece a autoridade, tudo, mas não vai transformar a vida deles. A fé que Deus nos deu, pela graça, esta fé é uma fé salvadora, é uma fé que vem acompanhada da regeneração, da ressurreição espiritual, para dizer, eu creio, e nunca mais desdizer. Entendeu? Bem, aqui então, eu vejo que Paulo, ele traz ele evoca, né? Ele evoca um conceito que a gente vê lá, como eu estava falando, em Efésios, só que agora Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. O que é que não vem da gente? Tudo. A salvação não vem, nada vem da gente. Não vem da gente, a graça não vem da gente, a fé não vem da gente, a salvação, o ato de salvar não vem da gente. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A glória de quem? Nesse mês da música aqui na igreja de novembro, nós estamos proclamando, só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. A glória dele. Não há nada que eu pudesse fazer, não. Foi ele que fez. Então, como é que pode ser? É desse jeito. Ele salvou você. E você não se deu bem, porque você foi esperto e ouviu e foi. Foi nada disso. Ele convenceu você. Ele te atraiu. Ele te trouxe para onde tinha que trazer. Ele te levou para onde tinha que levar. Percebe como a gente achava que a gente tinha feito alguma coisa? A gente não fez nada, nem a capacidade de ir na igreja foi você. Nem a capacidade de estar no lugar certo, na hora certa, para ouvir o evangelho, não foi você, foi Deus. Agora, para quem ele não escolheu, elas não querem Deus, porque não querem, porque não gostam de Deus, que odeiam a Deus, por causa delas mesmas, não tem nada a ver com Deus. Deus só decidiu salvar o povo dele. E você tem que agradecer muito, todos nós devemos agradecer muito a Deus, porque a gente tem esse privilégio de fazer parte desse povo. Se ele quisesse de outra forma, a gente estava perdido. Último ponto. Se não é por esforço humano, então fica claro que Deus pode fazer o que ele quer, e se ele tem misericórdia com quem ele quer, ele também agora endurece a quem ele quer. A gente viu isso no capítulo 1. Por isso Deus os entregou a paixões infames, a imoralidade sexual, a idolatria. Deus os entregou. O que é isso? Endurecer. Endurecer. Entregou quem? As pessoas perdidas. Deus entregou aqui na terra, em vida. Tem gente que Deus entregou, já foi. Está aqui, Walking Dead, só esperando passar o tempo, porque ela já foi entregue. Mas aí como é que faz? Não faz? A gente só prega o evangelho. E deixa o Espírito Santo convencer. As ovelhas, lembra da história das ovelhas? Que conhecem a voz do pastor? As ovelhas. A ovelha conhece a voz do pastor. Quando você lançar o evangelho, aquele que foi escolhido por Deus, que é a ovelha, ele vai reconhecer a voz do pastor. Que não é você, é Jesus. Deus endurece a quem quer. Versos 17 e 18 para terminar. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com este propósito. De um propósito. Endurecer o faraó lá no Velho Testamento, com o povo lá, Moisés querendo levar o povo embora, porque Deus mandou, e o Deus que mandou Moisés fazer isso, também endureceu o faraó. Olha que doideira. Não é doideira, é doideira para a gente, que é humano. Para Deus faz todo sentido. Ele tem um plano, e no plano dele, ele queria endurecer faraó, para mostrar o poder dele, para revelar quem ele é. Porque ele tem toda uma história
a desenrolar e a revelar. Qual a dificuldade? Ah, pô, Deus é meio... Alguém poderia dizer, com todo respeito, mas alguém poderia dizer, Deus é meio bipolar, né? Ele quer um negócio, quer outro. Não, 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 a gente que não alcança. Deus não muda. Deus não muda. Ele quis endurecer Faraó e falou para Moisés: leva o povo embora. Eu vou te abençoar, eu vou te capacitar. Aqui interessante que ele aborda o ponto muito difícil e deixa a gente mal às vezes. É aqui que fica o problema mesmo para a gente. É desconcertante para o nosso coração humano. Ele deixa claro aqui, Paulo, que Deus, além de exercer misericórdia com quem quer, Ele endurece. Endurece é a palavra. A quem quer, Ele quer endurecer. E ele usa o exemplo que eu estava falando de Faraó, que está citando aqui Êxodo 9,16. Eu levantarei exatamente com este propósito, para mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Êxodo 9,16. A história de Faraó aqui deixa claro, mostra que Deus endureceu o coração de Faraó, permitindo que ele resistisse mesmo de uma forma assim terrível, para demonstrar através desse endurecimento o poder dele. E o que aconteceu com Faraó? Então, deixa eu te falar um negócio. Se ele endureceu Faraó não tem culpa. Não é assim que a Bíblia funciona. Não é assim que é a soberania e o poder de Deus. Se ele endureceu Faraó tem culpa. Faraó fez as coisas que fez livremente, porque quis. Mas também fez porque Deus endureceu. Como que isso encaixa? Não encaixa. A Bíblia fala as duas coisas. Fala que Faraó livremente decidiu, fez, aconteceu. E que foi Deus que endureceu Faraó. Assim como também nós lemos agora em Filipenses, não é verdade? Que nós temos que obedecer a Deus, colocar a nossa salvação em ação. Mas é Deus que produz isso em nós. Mas sou eu que sou responsável, mas é Deus que recebe a glória. E Faraó é o responsável. E Deus que recebe a glória, continua recebendo a glória. Faraó está fazendo tudo errado, obstinado, pecador, sanguinário. E Deus recebe toda a glória. É assim. Sempre glória a Deus. Quando exerce misericórdia e nos salva, quando endurece pecadores que são obstinados e querem cada vez mais pecar. Glória a Deus. Você consegue dar glória a Deus porque Deus salva pecadores e condena aqueles que não querem a Deus? Você consegue? Não estou falando para você comemorar, não estou falando para você desrespeitar, perder a reverência. Eu estou falando, você consegue dar glória a Deus que é justo em condenar? E é maravilhoso por salvar? Eu só consigo dar glória a Deus quando Ele salva. Quando Ele condena, eu não consigo. Então você está adorando a Deus pela metade. Falta mais glória. Você tem que dar mais glória a Deus. Uma parte do caráter de Deus e de quem Deus é, você não reconhece Ele como Deus. Lembre-se que eu falei aqui, Romanos 1, 24 até 28, eu vou deixar só um pedacinho. Por isso Deus os entregou às paixões infames, a uma disposição mental reprovável. Deus está, à medida que salva o seu povo, Ele está entregando pessoas à sua própria vontade, ao seu próprio pecado. E Ele é digno de toda a honra e toda a glória por tudo isso. Pastor, é difícil sentir vontade de gostar disso. É mais fácil gostar da salvação. Tá bom, mas não precisa sentir. É preciso se render, preciso entregar a adoração, é preciso obedecer. Sentir vem depois. Eu passei por esse processo,
de entender essa coisa da soberania e da vontade, da salvação e da condenação, deve ter uns 15 anos atrás. Foi quase que uma nova conversão para mim. Mas aí com o tempo eu fui aprendendo, fui entendendo. Mas o que eu quero dizer, eu não estou pregando aqui livro de teologia. Eu estou pregando a Bíblia. E tem gente que para nesse texto aqui, foge, pula, porque o povo não quer, porque o povo não gosta. Aí a gente adora um Deus pela metade, a gente adora um ídolo. Vamos adorar a Deus por inteiro. A glória é dele, para salvar e para condenar, glória a Deus. Pode passar. O que a gente aprende com tudo isso, para terminarmos o nosso culto? Primeiro, devemos ter o quê? Está na tela. O quê? Não escutei. Devemos ter o quê? Humildade diante de Deus. Precisamos agir, nos comportar, falar sobre Deus, nos referir a Deus, nos relacionar com Deus. Tudo que diz respeito à nossa vida, diz respeito a Deus. Deus faz parte de todo o processo, que a nossa vida não é nossa, é de Deus, e todos os benefícios espirituais são dele, que ele nos concedeu por causa da misericórdia que ele quis conceder a nós. Então nós devemos ter humildade diante de Deus. Não se esqueça disso. Deus não é teu empregado. Deus não é um ser que está aqui para te servir. É o contrário, você que serve a Deus. Eu posso pedir? Posso. Aí é como diz aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Ele é Deus. De repente a gente até canta um pedacinho nessa música, não sei, acho que não vai dar tempo não. Mas se for, a gente canta. Assim, Ele é Deus. E acabou. Humildade. Amém? Tenhamos humildade diante de Deus. Segundo aprendizado. Devemos ter o quê? O que está escrito agora? No segundo, não escutei. Compaixão pelos outros. Se a gente entendesse erradamente que a salvação foi porque a gente conseguiu, a gente poderia meio que se gloriar, né? Meio que na linguagem do jovem, tirar onda por aí com os outros, porque a gente conseguiu, eles não. A gente não conseguiu. Quem conseguiu foi Jesus. Eu e você, qual é a minha diferença, qual é a sua diferença em relação ao perdido pecador, que não tem salvação ainda, não recebeu a salvação? A diferença é que a salvação ainda não chegou para ele, e a salvação chegou para você, mas o pecado dele é tão ruim quanto o teu pecado, tão ruim quanto. A diferença é que a salvação não chegou para ele. Eles não são piores nem melhores do que nós. Eles só são, vou usar uma palavra bem ruim agora, de propósito, desgraçados. Estão sem a graça, são desgraçados. Mas devemos pregar o evangelho com amor, com gratidão a Deus e com preocupação pelos outros, porque de desgraçados eles podem ser agraciados com a salvação. Tenhamos compaixão pelos outros, amém? E o último ponto, por causa disso, porque a salvação, ela não depende da pessoa querer Deus, que ela não vai querer, é Deus que vai fazer ele querer. Devemos evangelizar com fervor. Tem gente que usa essa informação da soberania de Deus para dizer assim, então se Deus escolheu, eu não vou precisar pregar, porque Ele vai escolher. Não é assim que funciona, porque Ele escolheu as pessoas, Ele escolheu os pregadores, Ele escolheu os caminhos pelos quais a mensagem do evangelho vai passar, para chegar nas pessoas. Ele escolheu o final, mas Ele escolheu também o caminho, o meio, pelo qual vai passar. E Ele escolheu a igreja, Ele escolheu a mim e você, para pregar o evangelho. E eu digo mais, quando eu entendi isso, aí que eu tive mais fervor. Devemos evangelizar com fervor.
temos mais fervor quando entendemos que não depende dele que vai ouvir e não depende de mim, depende de Deus. Lança a rede, igual Jesus ensinou os discípulos dele, pescadores, lança a rede. Sob esta palavra vou lançar. Lançou sobre a palavra, vai colher. Prega, prega, e prega, e fala, e compartilha. Quanto mais compartilha, aquele que for de Deus, aquele que for escolhido de Deus, aquele que o Espírito Santo convencer, aquele que ouvir e crer, aquele que se arrepender do seu pecado, aquele que for regenerado, aquele que ressuscitar, aquele que estava morto e reviver, aquele que ouvir a voz do pastor e reconhecer, será salvo, vai ser salvo. Já foi salvo, porque só de reconhecer, porque já foi. E aquele que não quiser, glória a Deus, terá justa punição. O cálice dele está aumentando. Cada vez que alguém prega e ele diz não, glória a Deus, uma pena para ele, continua desgraçado, sem graça. Lamentável, continuemos orando por eles, mas ainda assim, glória a Deus. Amém? Para concluir, pode passar e terminamos. A gente percebeu aqui algo muito duro às vezes. Quando contemplamos a soberania de Deus na salvação, nós somos levados a uma adoração humilde e reverente. Reverência. Reverência não é parecer espiritual, fechar o olho, ficar andando como se estivesse flutuando na igreja. Reverência é o seu coração, entendendo quem Deus é e decidindo adorá-lo por inteiro, amá-lo por inteiro, ser grato por tudo o que Deus é e é revelado na palavra dele. A misericórdia que não recebemos, querido, ou melhor dizendo, a misericórdia que a gente recebe, ela não é um direito nosso, é um presente, é graça. Que a gente possa se prostrar todos os dias diante desse Deus que é soberano, um Deus que nos escolheu e nos chamou para a glória dele. Repete comigo, para a glória, vai, para a glória dele. Que a nossa vida seja um reflexo. Vamos ser sinceros, a gente olha às vezes para o nosso coleguinha, está refletindo nada. A gente olha para a gente, também não está refletindo nada, mas a gente tem que ser um reflexo daquilo que nos alcançou, da salvação. E então a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão. Não dá para você acordar, e eu estou falando de mim também. Tem dia que eu acordo reclamando, que droga, está dando tudo errado. Gente, está dando tudo errado o quê? Você foi salvo, você foi escolhido por Deus. Como que está dando tudo errado? Não importa, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, acabou. É possível passar por todas as lutas e não ficar agarrado, preso a elas. Elas não vão te derrubar, você foi salvo. Você não se salvou, Jesus te salvou. E ninguém pode tirar isso, ninguém pode tomar, porque foi Ele. Meu querido, não permita que a luta do dia a dia, que as dúvidas, que as confusões que podem acontecer, que a doença, quem sabe, doença na família, que uma morte até dentro da sua casa, que as brigas que podem acontecer nos nossos familiares, não permita que nenhum tipo de problema seja capaz de roubar a alegria da salvação. A salvação não será roubada, mas não permita que a alegria seja roubada. Basta confiar em quem Deus é, basta lembrar de quem Deus é, basta trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que a sua vida seja um reflexo de gratidão, de reverência, porque a gente está sentindo, porque você está sentindo e percebendo o privilégio de ser alcançado pela graça. Para você que não é crente, para você que está me ouvindo, talvez aqui, eu sempre tenho que falar: ah, mas só tem crente aqui. Não sei. Tem gente que é convencido, que acha que é crente, mas não é convertido. Então, para você que não é crente,
mas é um eleito do Senhor, foi escolhido antes da fundação do mundo. Eu não sei, só Deus sabe, nem você sabe. Mas eu queria dizer para você que não é cristão, ou que acha que é cristão, mas não tem certeza, não sabe, não está funcionando muito bem teu cristianismo. Não endureça o seu coração. Se você é de Deus, Ele não está te endurecendo, Ele está te convertendo, Ele está abrindo o teu coração. Se você hoje ouviu sobre o amor de Deus, você entendeu que o amor de Deus oferece perdão, transformação, restauração, regeneração, ressurreição, salvação. Esse é o momento, você que não é crente, de se arrepender. Não é para sentir arrepio, se sentir melhor. Se não sentir, não precisa. O que precisa é convicção. Se arrependa do seu pecado, se renda a Jesus. Se você fizer isso livremente, saiba, foi Ele que te converteu. Mas faça isso, confie em Jesus como Salvador, aceite a salvação, esta verdade, receba a graça de Deus, desfrute da misericórdia que está aqui ao seu alcance. Entregue sua vida para Jesus. Você que é cristão, fuja do pecado. É como eu li em Filipenses, coloca a salvação em ação. Você não foi salvo? Foi ou não foi? Se foi, viva em obediência. Corre do pecado. Não troca ideia com o pecado. Não, veja bem nada. Cai fora, foge, se afasta. Se achegue a Deus, se aproxime de Deus e se afaste do pecado. Viva uma vida de obediência. Poxa, toda vez tudo se resume no final das contas a obedecer a Deus. Mas é lógico, Ele é soberano, Ele que manda. E você vai fazer o quê? Obedecer. Ah, mas isso é muito chato. Não, não é chato não. Não é chato não. É porque a nossa carne não quer obedecer. A gente não vai sentir prazer toda hora. Nosso corpo, a gente quer ser Deus, a gente quer ser soberano. Não seja isso. Você que é crente, não queira ser soberano, não queira se salvar, não queira escolher. Quem escolheu foi Deus. Obedeça, se submeta. Jesus, o Filho, se submeteu ao Pai para nos ensinar a humildade. Ore, fale com Deus, evangelize com fervor as pessoas que precisam. Viva para a glória de Deus. Saiba que Deus tem os seus eleitos pelo mundo, os seus escolhidos, e você é um canal de bênção. Obedeça a Deus, não dê mau testemunho. E pregue, fale de Jesus. Porque se você deixar o Evangelho sair da sua boca, que é poder de Deus sairá de você, virtude sairá de você. E os eleitos serão alcançados. Ele usa a nossa obediência, sabia? Deus usa a nossa obediência para manifestar misericórdia. Obedeça a Deus e misericórdia de Deus será manifestada. Portanto, que o nosso Deus, que é soberano, e nós vimos aqui, na sua misericórdia, e que Ele nos chamou, escolheu nessa misericórdia, que Ele continue a nos moldar, transformar, nos moldar como o oleiro que vai dando forma ao barro, ao vaso de barro, e que isso seja para a glória do nome dEle. E que se Ele fizer isso na minha e na sua vida, que seja somente glória a Ele e não a você. E que para que isso aconteça, Ele nos abençoe. Essa é a minha oração. Amém. Vamos orar. Vamos ficar de pé.